queridos fiéis, podem sentar. Isso. Nós acabamos de ouvir este evangelho que ele gera muita dificuldade, polêmicas, más interpretações ou a dúvida que fica por aí. Mas vamos comentar a respeito e seguir um pouco os padres da igreja, como haverá 2 missas, bom, na segunda vamos seguir o mesmo raciocínio. A parábola que Nosso Senhor está contando em si mesmo é clara. Simplificando a história, havia um homem que foi muito mal trabalhador e o dono, um malfeitor, e ele tinha que ir embora. Mas ele resolveu usar iniquamente uns meios, uns recursos, porque se ele tivesse usado os mesmos recursos com virtude, ele não teria que ir embora. Ele teria sido um ótimo administrador. Então vamos seguir aqui o que está dizendo Nosso Senhor, porque esta administração aqui é realmente a vida que nos toca viver, hein? Cada um segundo o seu estado de vida. O venerável São Beda vai dizer, vai nos colocar no contexto em que Nosso Senhor está contando essa parábola. E depois podemos conferir no Santo Evangelho, mas eu não vou entrar em detalhes para não me estender mais do devido. Depois que o Salvador repreendeu em 3 parábolas aos que murmuravam, porque dava boa acolhida aos penitentes, agora Nosso Senhor acrescenta uma 4ª parábola, que é esta que acabamos de ouvir. E depois desta haverá uma 5ª para aconselhar a esmola e a moderação nos gastos. Então é muito interessante. A murmuração, a reclamação, queixas e etc. são classes de pecados que normalmente quem as fazem se queixa sem razão. Então há uma imoderação nestas quantidades de palavras e reclamações. E mesmo quando tem a razão de fazer, nós sempre fazemos por excesso. Assim como o guloso come o que ele tem diante de si, porque ele tem diante de si para comer e come com excesso, muitas vezes os que reclamam têm uma razão para reclamar, mas reclamam com excesso de reclamações. E Nosso Senhor, segundo São Beda, está nos mostrando com esses reproches que ele está a dar a esses excessos, é que nós devemos ser almas penitentes. Não é só na quaresma, é na nossa vida inteira nós devemos fazer penitência. E a penitência não se restringe somente aos gastos dos excessos da mesa, comer pouco, mas nós devemos mortificar nossa língua, mortificar nossos pensamentos, mortificar os nossos desejos e etc. A cruz de Cristo entra na mesa, a alma da pessoa também. Então, aqui Nosso Senhor está nos colocando então nos trilhos do que leva ao céu, a penitência. E segue o São Beda a dizer: dizia a seus discípulos, havia um homem rico. Uma opinião errônea, agravada entre os homens, que aumenta seus pecados e diminui as suas boas obras, consiste em crer que tudo o que temos para as atenções da vida devemos possuir como senhores. Por isso Nosso Senhor está dizendo, havia um homem rico. E com isso todos nós entendemos o que isso quer dizer. Um homem que tinha tudo o que ele queria. Mas o que acontece? Aqui é São João Crisóstomo está dizendo. Este homem rico achava que ele era senhor das suas riquezas. E não. Nós não somos senhores de nossas riquezas. Da mesma forma que os senhores como pai e como mães não são senhores dos seus filhos. Por isso nós dizemos que há um só Senhor e Ele é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos seus representantes e nós temos que o que? Administrar as possessões de Deus. Por isso os senhores, quando criam seus filhos, os senhores devem administrá-los para quem? Deus. Porque se os senhores criam para os senhores, o mundo vai levar e o demônio vai guardá-los lá no profundo do inferno. Não se cria nem para os senhores, que seria uma das mais honestas considerações, mas não, e muito menos se cria para esse mundo, como hoje fazem. E aí nem preciso explicar, porque sabemos aonde esse mundo leva. Por mais profundo do inferno também. Acho que o diabo está
cavucando para ter um lugar mais profundo do que há, porque a coisa está cada vez mais grave. E muito menos os bens que nós temos. A nossa saúde não é nossa, temos que administrá-la, porque depois vai vir a doença, hein? E não tem o que fazer. Ter saúde, saudade da saúde que foi embora. Esta é a vida. A nossa inteligência não é nossa, hein? Deus nos deu a graça e a possibilidade de conhecer verdades. E aqui eu não me limito às sobrenaturais. As crianças têm que estudar, hein? A matemática, a biologia e etc. Tudo que nós podemos estudarmos, devemos, coisas honestas, obviamente, mas é o que? Administrar a nossa capacidade de conhecimento. E para quê? Para conhecer as manifestações magníficas de Deus nas coisas criadas, inclusive neste mundo, hein? Desde um átomo, nós vemos os digitais de Deus, as constelações magníficas que um dia veremos aí e viajaremos por elas com muito prazer. Mas tem que chegar no céu e ter um corpo glorioso para isso. Então, Nosso Senhor está nos mostrando que nós somos ricos. Aqui é este representado, este rico da parábola representa nós. E todas as riquezas que nós temos, nós recebemos de Deus. Eu não falo do dinheiro, hein? Porque quem dá o dinheiro, ou a sorte de uma herança, ou ganhar na Mega Sena, ou o trabalho de uma vida com muito êxito, que não é o que acontece normalmente. Então não vamos considerar a riqueza somente no sentido temporal. Temos muitas coisas e dons divinos magníficos, e às vezes a pobreza nos acompanha porque somos católicos, mas tudo que nós temos, Deus nos faz ricos e nós temos que administrar essas riquezas que Deus nos deu. Então aqui São João está a dizer, São João Crisóstomo, que nós temos que tirar este erro que agrava nos homens de achar que nós possuímos as coisas que Deus nos deu. Aí poderiam dizer, mas padre, se Deus nos deu é nosso. Pois é, Deus nos deu para que as administrássemos, não para que as possuíssemos como senhores destas coisas. Eu vou lhes dizer, já me antecipando, quando nós nos apoderamos das coisas que Deus nos deu, nos assenhorando delas, nós as perdemos. É assim de simples. Sejam os filhos, não digo que vão morrer, mas se perde para este mundo. Seja a nossa saúde, porque nós sabemos cuidar como os senhores tão bem de nossas coisas que nós perdemos elas. Mas se nós cuidamos dessas coisas que Deus nos deu, porque são de Deus, é o mínimo de educação cuidar bem das próprias coisas. Por isso nós não cuidamos. Agora, cuidar das coisas alheias, e falando de Deus que não existe alguém mais importante, vamos cuidá-la com sumo esmero, com o máximo cuidado. Por isso, aí vamos encontrar aqueles que se salvam, porque cuidaram de tudo que Deus lhe deu, mas cuidando como? Essas coisas pertencem a Deus. Pelo contrário, não, nós não somos possuidores, não temos a possessão dessas coisas, vai dizer São Crisóstomo. Nós somos hóspedes e forasteiros. Inclusive neste mundo que nós devemos viver, e a Salve Rainha diz claramente, depois desse desterro, um desterro nem o lugar que pisamos é nosso, hein? É alheio. É isso que é a nossa vida, um desterro, uma hospedagem e viver como forasteiros. Levados aonde nós não queremos ir e quando não pensamos. E agora, o rico em breve será mendigo. É assim a vida neste mundo. Assim que seja quem fosse, tem que saber que somos somente dispensador dos bens alheios, vai dizer o Crisóstomo. E que Deus nosso Senhor os deu para uso transitório. E aqui coloca uma outra responsabilidade. Temos coisas que pertencem a Deus e nós temos um breve tempo para administrá-las. Aqui é o drama da parábola, porque aquele homem teve um breve tempo e as administrou mal, por isso ele ia ser despojado do seu serviço. Longe, pois, de nós o orgulho da dominação. E aqui eu repito e lhes dizia há pouco que exatamente se assenhorear, este espírito possessivo, e isso é muito humano, porque é muito humano
longe de Deus e é muito diabólico. O diabo é o grande possuidor das coisas. Por isso nós falamos, é uma possessão diabólica, porque ele se apodera de um ser ou das coisas e as manipula como se fossem deles, estas coisas que ele domina, por uma dominação tirânica. Assim que quando nós nos assenhoreamos das coisas, nós estamos imitando ao primeiro infrator desta lei da administração e ele se apoderou. É um roubo. Nós roubamos a Deus quando nós nos assenhoreamos das coisas, sejam nossos dons intelectuais, inclusive as virtudes. E entre nós católicos é muito comum o costume de se assenhorear da nossa fé. Nós nos gloriamos, às vezes, de não ser como modernista, fazemos igual a parábola do rico, do fariseu, não? Não sou como aquele que está na missa nova, e não, mas isso tudo é graça, hein? Nós sabemos que diante de Deus, a nossa alma nua diante de Deus, que nós não merecemos nada do que Deus nos deu. Foi pura bondade de Deus. E ontem nós éramos ou igual ao carismático ou pior do que eles. Tá? E estamos aqui e que então isso foi o que? O empréstimo que Deus fez para que a nossa alma miserável não fosse mendigar nas portas da heresia e de qualquer mazela que existe como lenitivo de tantos sofrimentos que nos toca neste vale de lágrimas. Pois então, longe a dominação, e vai dizer o Crisóstomo, abracemos com humildade e modéstia este administrar a casa alheia, ou seja, os dons que Deus nos deu. Então vai ser com espírito modesto, uma humildade profunda, que nós poderemos avançar na administração e o que Deus nos deu, nós podemos aumentar como os créditos de uma boa administração. Agora bem, uma vez de administrador, a satisfação do Senhor dos bens que nos tem sido confiados, nós abusamos deles para satisfazer nossos gostos e nos convertemos em aqueles que alugam as coisas culpavelmente. E prossegue, este administrador foi acusado diante do seu senhor. Então, se tira a administração conforme o que segue no evangelho que ouvimos. E chamou ele e disse, o que é isso que ouço dizer de ti? Dá conta da administração, porque já não poderá ser meu administrador. Todos os dias nos diz o Senhor Deus a mesma coisa, nos colocando como exemplo o que dá aqui o santo, os que gozando de saúde, a meio-dia morre antes da noite e ao que expira nas suas festas, por exemplo. Então Deus nos deu a vida, nós não usamos a vida para Deus, usamos para as paixões. Aí, por exemplo, nós conhecemos 1000 casos, ou da história ou recentes, que estão na história em todo caso, de alguém que é sequestrado pela morte no pecado. Isso acontece, hein? Por quê? Deus deu a vida para que pecássemos de modo algum. Mas quando nós usamos a vida como nossa, porque eu sou o meu corpo, minhas regras, minhas leis, como dizem por aí, vai ser sequestrado no pecado. Por quê? Porque está imitando o que o demônio fez. E o demônio vai colher os seus amigos quando estiver no lugar devido do seu agrado. Aonde? No pecado. E este morre assim. Assim como deixamos a administração de vários modos, porém o bom administrador, que tem confiança devida na sua administração, deseja ser separado deste mundo e estar com Cristo, como dizia São Paulo. Enquanto que se fixa nos bens da terra, se encontra cheio de angústia à hora da saída deste mundo. Aí dizia Santa Teresa, eu morro porque não morro. É muito amável essa santa, hein? E é simples, hein? Por que eu morro? Porque eu não estou morrendo. Por quê? Porque temos que administrar coisas de Deus, hein? E nós sabemos que nós, como dizia São Paulo, levamos tesouros em vasos de barro. A senhora sabe o que é um vaso de barro, hein? Quantas vezes foram limpar a casa, esbarraram em um e se fez pedaços. E mesmo colados, eles estão quebrados, perdem a sua beleza. Então, os tesouros que nós levamos são preciosidades cheias de fragilidade no portador que somos nós. Por isso ela vai dizer, eu morro porque não morro, hein? E falando da sua alma que estava enriquecida de várias joias de Deus, era de se temer,
porque se ela caísse ia quebrar, ia perder e não se consegue uma vida. O que adquirimos uma vida não se consegue em um segundo depois, hein? Por isso os santos queriam morrer. Não era porque não queriam viver, hein? É porque queriam ter a vida eterna, onde não se pode perder. E se rendendo conta dessa administração, ouvimos: vinde, servo fiel, gozar do gozo do seu Senhor. Então, este Senhor disse, o administrador: que farei eu, porque meu Senhor me tira a administração? Cavar eu não posso e de mendigar tenho vergonha. Quando falta força para trabalhar, é por isso que se leva uma vida preguiçosa. Nada pode se temer nesta ocasião, se não se tivesse acostumado aos trabalhos. E aqui nós sabemos que para cuidar das coisas de Deus, nós necessitamos trabalhar muito. Não é fácil guardar a fé. Nós temos que fazer todos os combates para não cair nem na heresia e nem na ignorância religiosa. Não é fácil guardar a honestidade. Por quê? Porque neste mundo nos ensina a ser o quê? Espertos e desonestos. Então, às vezes, a honestidade é uma coisa, inclusive, mal vista, porque uma pessoa honesta, uma pessoa, no dizer comum e corrente, é um trouxa. Fizeram o santo ser um idiota aos vistos do mundo. E o astuto maligno que anda no pecado é o quê? O espertalhão. Esta é a referência. E qual a tentação de qualquer alma virtuosa? De ser um iníquo, porque isso é ser normal. O anormal aos olhos de Deus é normal aos olhos do homem. E aí fica esse dilema entre a alma. Bom, padre, se eu sou uma pessoa correta, eu sou o santarrão. E se eu sou uma pessoa normal, vem o Senhor e me incrimina. Não é eu que incrimino, é Deus e a própria consciência. Então, uma vida de trabalho para guardar os dons que Deus nos deu e um trabalho árduo. E nós sabemos que não é fácil administrar as coisas de Deus. Se tomamos essa parábola no sentido alegórico, compreenderemos que depois de termos saído desta vida, já não há tempo de trabalhar. E é verdade. O homem fechou os olhos e se depara diante do grande Senhor dos senhores, e que nós vamos render conta, e Deus disse até das palavras ociosas. Nós vamos render conta de todos os instantes que nós respiramos nesta terra, todos eles. E já não vai falar assim: oh, mas por favor, me dá uma segunda chance, eu tenho que trabalhar, vou praticar a virtude porque estou devedor aos seus olhos. Nosso Senhor vai dizer: meu filho, eu não te colhi verde, hein? Se você apodreceu, foi porque você não seguiu os meus critérios. Se você não trabalhou, é porque você foi preguiçoso, mas já não haverá uma segunda chance para ninguém. Salvo o milagraço de Deus que nós não podemos contar porque Ele deu tempo. Deus não é injusto. Então depois já não haverá tempo. A vida presente é para o cumprimento dos mandamentos e a vida futura, diz o Crisóstomo, é para o consolo. Então depois de todos os trabalhos que os fiéis trabalhadores executam para cuidar daquilo que Deus nos deu a graça de cuidarmos, eles vão ter o quê? O descanso eterno. Para um trabalho que não é eterno, hein? Só vai trabalhar eternamente aquele que foi preguiçoso, que o inferno é um trabalho árduo sem consolo. Isso é o inferno. Sem consolo para um homem que nos odeia, um ser que nos odeia, que é o Satanás infeliz. E aí sim, o preguiçoso encontrará trabalho eterno e o trabalhador que trabalhou para Deus, que busca o nosso bem, encontrará o descanso eterno. Aí nós vamos ver a insensatez do administrador infiel. É melhor trabalhar a duras penas para alguém que nos ama do que trabalhar a duras penas eternamente, que não haverá repouso e nenhum lenitivo para alguém que nos odeia como o demônio. Se aqui nós não fazemos nada e em vão esperamos merecer, na outra vida, porque nem mendigar nos servirá. Prova disso são as virgens imprudentes que a sua necessidade pediram às que eram prudentes, porém nada alcançaram. É a outra parábola. 10 virgens prudentes, nécias, umas tinham azeite sobrando e a outra não tinha nem porque as suas lâmpadas apagaram. E elas dá um pouquinho e elas disseram: não, vai ao comprador. Elas foram ao comprador, o noivo chegou,
As que tinham azeite entraram e as que foram comprar chegaram atrasadas. E o que o senhor das bodas disse? Não as conheço. Então, quem for mendigar não encontrará as portas do reino do céu abertas. Por quê? Porque Deus não nos mandou mendigar. Ele nos deu a graça de administrar as coisas que Ele nos deu. E se nós formos mendigar é porque nós não trabalhamos e não fizemos aquilo render. Cada um, pois, se reveste das suas próprias obras como de uma túnica, e não pode tirá-la nem mudá-la. Porém, o Senhor, o administrador infiel, perdoa seus devedores, seus companheiros, os que devem, para ter neles o remédio dos seus males. E aí nós vamos entender porque aquele homem administrou mal, então ele vai mudar os números para conseguir uma suposta boa administração, mas fazendo o quê? O mal para os maus, ele vai encontrar o quê? No mal para os males, um grande consolo de útil. Alguém vai me elogiar um dia, porque aos iníquos eu fiz iniquidade e terei os aplausos. Mas, em todo caso, vaias de todos os anjos e, se for possível, do mesmo Deus. Quantas vezes, almas, aqui nós fazemos a mesma coisa, hein? É o trabalho que nós fazemos para os vícios, para os nossos pecados, para as nossas paixões desordenadas, porque nós sabemos que o pecado, que é a iniquidade sendo feita, temos o aplauso do demônio, mas o que? O desagrado de Deus sempre. É a história de todos os pecadores, de nós e todos os demais. Então, diante dessas verdades, peçamos a Deus, nosso Senhor, urgentemente a graça de saber administrar, e para nós fica a grande pergunta: o que estamos fazendo dos bens que Deus nos deu? Não existe ninguém, nenhum mortal, por suas limitações psicológicas, humanas, físicas, morais que tenham, que não possa oferecer algo a Deus de boa obra. Salvo uma criança recém-nascida, hein? Mas desde o uso da razão, todos nós devemos. O que estamos fazendo? Nós vivemos 10, 20, 15, 80, 50 anos, seja quais forem, mas o que nós estamos fazendo com tudo que Deus nos deu? Esta é a pergunta. E aqui não vamos esperar o juízo particular para falar: Senhor, porque diante de Deus não tem desculpa, hein? Aquele que mais tentar se desculpar diante de Deus será mais réu de culpa. Porque entre os homens nós conseguimos desculpar e justificar nossas maldades, mas como dizia o rei e santo profeta Davi, quem se justificará na presença do Senhor Deus? Ninguém. Falar assim: o Senhor sabe, sim, eu sei de tudo, e Deus sabe de tudo, que nós fomos negligentes, preguiçosos e no bem começado inconstantes, por isso não concluímos. Então, queridas almas, não é hora de desespero, de aflição, é hora de mãos à obra e trabalhar para a prática da virtude. E não é colocar tudo à costa de oração, hein? Oração é uma coisa, são virtudes da religião, mas nós temos que ter o que? A temperança, castidade, prudência e a fortaleza e etc. Todas as virtudes que nós conhecemos pelo nosso catecismo. Então, peçamos a Deus essa graça. E ali não haverá como tampouco apelar para as riquezas da iniquidade, porque diante de Deus elas já estão condenadas. Então, o servo fiel e prudente é dar dos dons que Deus lhe deu e fazê-los acrescentar em acréscimo pela uma santa, prudente e nobre administração. Então, peçamos a Deus a graça, porque Ele nos dá, então a graça de sermos fiéis, as graças que Ele nos dá de administrar todos os bens que Ele tem nos concedido em abundância e não desperdiçá-los e levar em detrimento a nossa alma, ou seja, a condenação eterna. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora, nos ajude e os santos da nossa devoção intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.